Glória a Deus, que bênção, que alegria. Esse é um dos maiores feriados do ano de 2025, então estou muito feliz que você está aqui. Nós antecipamos as nossas cantatas de Páscoa para o domingo passado e tivemos aqui uma apresentação maravilhosa. Tivemos aqui também na quarta-feira um concerto incrível sobre a Páscoa, os 7 brados da cruz. E nós daremos continuidade nesse assunto tão importante. O maior evento do calendário cristão, de fato, é a Páscoa. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia comigo em Romanos, capítulo 6, verso 1. Romanos, capítulo 6, verso 1. O texto diz assim: que diremos então? Continuaremos pecando para que a graça aumente? De maneira nenhuma. Nós, os que morremos para o pecado, como podemos continuar vivendo nele? Feche os seus olhos mais uma vez e vamos orar. Querido Deus e eterno Pai, nós queremos pedir que a Tua graça nos alcance nessa manhã. Nós queremos pedir que a Tua misericórdia se renove sobre as nossas vidas. Nós queremos pedir ao Senhor, Deus, que quebrante o nosso coração, que o Teu Espírito Santo nos convença de todo o mal, que o Teu Espírito Santo ministre essa palavra, que é viva e eficaz, mais penetrante do que uma espada de 2 gumes, capaz de separar juntas e medula, espírito e alma. Essa palavra que dá testemunho de si mesmo, dizendo que não volta vazia, porque ela é apta para o ensino e para a correção e lâmpada para os nossos pés. Nós pedimos ao Senhor que possamos crescer a partir da exposição desse texto, Pai, que possamos amadurecermos de maneira emocional, espiritual, e que possamos avançar dentro do propósito que o Senhor tem para cada um de nós. Essa é a oração que nós fazemos, em nome de Jesus que nós oramos. E toda a igreja diz amém. Queridos, o que nós precisamos entender é que a Páscoa é o maior evento do calendário cristão. O Natal diz que Jesus Cristo nasceu, mas a Páscoa diz que Ele cumpriu a sua missão. Enquanto o Natal diz que o menino Jesus nasceu, a Páscoa diz que Ele morreu sim, mas ao 3º dia Ele ressuscitou, que Ele venceu a morte, que Ele venceu toda a condenação do pecado, que Ele está hoje assentado à direita do trono do Pai, governando, que Ele é o Rei do Rei, Ele é o Senhor dos Senhores. Mas a Páscoa não é só um evento na vida de um cristão, a Páscoa não é só um evento comemorativo, a Páscoa é um chamado, é uma santa convocação. Afinal, Cristo ressuscitou sim, mas Ele inaugurou na sua vida uma nova fase, nos chama a viver com Ele essa nova fase, esse novo momento. Portanto, todo aquele que com Cristo morreu, com Cristo também ressuscitou. Recebeu agora uma nova identidade, a identidade de filho de Deus, um novo estilo, um novo padrão de vida, uma nova missão. E hoje eu quero olhar então para o apóstolo Paulo. Eu quero aprender com o apóstolo Paulo, eu quero olhar para o apóstolo Paulo e esse texto que ele escreveu cerca de 25, 27 anos depois da morte e ressurreição de Cristo. Eu quero olhar para a maneira como ele enxerga a Páscoa, a maneira como ele enxerga esse acontecimento na vida do cristão e a maneira como ele enxerga os impactos da morte e da ressurreição de Cristo sobre as nossas vidas. Olha o que o texto diz aí no verso 1: que diremos então? Continuaremos pecando para que a graça aumente? Eu quero olhar aqui para o apóstolo Paulo e eu quero aprender com ele a sua perspectiva de vida, e eu quero ser norteado com ele na sua perspectiva de vida. Enquanto eu percorrer o texto de Romanos 6, nós vamos trazer aqui algumas ponderações em relação aos dias da semana pascual. Por exemplo, a quinta-feira, ela foi a quinta-feira da frustração.
aonde o homem se sentiu traído. Do capítulo 1 ao capítulo 3 de Romanos, o apóstolo Paulo mostra que todos pecaram, gentios e judeus. No capítulo 1 ele começa fazendo uma exposição do pecado dos gentios, no capítulo 2 dos falsos religiosos, dos fariseus, dos mestres da lei. Então do capítulo 1 ao 3 ele vai trazer essa ideia de que todos pecaram. No capítulo 4 Paulo vai explicar que nós somos justificados pela fé, não por obras, para que ninguém se glorie. E então no capítulo 5 ele vai celebrar, porque agora nós temos paz com Deus. E ele vai introduzir a ideia de que aonde abundou o pecado, então superabundou a graça. E aí Paulo já prevê aqui uma determinada malandragem teológica, porque aonde abunda o pecado, superabunda a graça. Então o pessoal começa a pensar o seguinte: nós podemos pecar mais. Então aqui Paulo ele vai frustrar a religiosidade, ele vai frustrar a expectativa dos cristãos da igreja de Roma. Afinal, tudo o que a gente quer é que alguém autorize os nossos anseios mais profundos. Tudo que nós queremos é que alguém autorize os nossos pecados, que alguém diga que estamos no caminho certo, de que isso é o que nós devemos fazer. Então aqui o apóstolo Paulo, ele vai frustrar a fé dos irmãos da igreja de Roma. Ele vai dizer para os irmãos de Roma que não funciona bem assim. Interessante, porque todos estavam pensando que aquilo era tudo o que eles precisavam ouvir. Aonde tem pecado, superabunda a graça. Então quanto mais eu pecar, mais manifestação da graça eu vou viver. Você sabe qual é a igreja que mais cresce no mundo? A igreja que mais cresce no mundo hoje é a igreja perseguida do Irã. Sabe qual é a igreja que mais cresce no Brasil? A igreja que mais cresce no Brasil é a igreja progressista, cuja teologia é estritamente liberal. Esses dias eu estava com a minha esposa em um determinado lugar, e nós ouvimos falar de uma determinada igreja, cujo pastor, ele tem 3 esposas, e as 3 sentam no primeiro banco daquela igreja. E a igreja está cheia, está lotada. Uma pessoa disse assim: eu tenho dó daqueles membros porque eles estão sendo enganados. Eu penso que não. Eu penso que o que as pessoas mais querem é que alguém autorize a imoralidade sexual, é que alguém possa dar uma palavra de aval para que todos então possam cometer livremente os seus pecados. Aqui em Belo Horizonte, uma das igrejas que mais tem crescido também é uma igreja cujas práticas imorais são apropriadas, são aprovadas. Sabe, as pessoas não estão sendo enganadas, as pessoas querem isso. Essa foi a proposta de Satanás para Jesus Cristo: cumprir a sua missão sem dor, sem sacrifício, sem oposição. E essa continua sendo a proposta de Satanás até hoje para os crentes. Chegar ao céu sem santidade, chegar à salvação sem nenhum tipo de sacrifício, essa continua sendo a proposta de Satanás. As pessoas querem fazer parte de uma igreja, mas não querem se sacrificar. As pessoas querem fazer parte de um caminho que a Bíblia diz que é um caminho curto, mas sem entrega. Exatamente isso que está acontecendo hoje em todas as igrejas. As pessoas estão buscando justamente alguém que autorize o pecado delas. Às vezes acontece de um membro da igreja procurar na mesma semana 4, 5 pastores da mesma igreja para o mesmo aconselhamento. Na verdade, o que ele quer não é ser aconselhado, mas ele está buscando um pastor, um entre eles, que possa trazer aquilo que ele quer ouvir. É assim que a gente faz com as pregações no YouTube. Nós procuramos uma mensagem no YouTube como alguém que procura uma comida num cardápio. Deixa eu ver como eu quero me sentir hoje, deixa eu ver o que eu quero ouvir. Então vem o apóstolo Paulo num contexto como esse, e ele diz assim: que diremos então? Continuaremos pecando para que a graça aumente? De maneira nenhuma. Nós que morremos para o pecado, como podemos continuar vivendo nele? Entende o tamanho da frustração daqueles cristãos que estavam apoiados agora nessa teologia de que aonde abundou a graça, aonde abundou o pecado, superabundou a graça? Na quinta-feira, se eu não me engano, saiu uma matéria no jornal Folha de São Paulo.
E a matéria dizia assim: não foi Jesus que traiu, não foi Judas que traiu Jesus, mas foi Jesus que traiu a Judas. E aquilo chocou a nação brasileira. E aquilo talvez foi um dos assuntos mais comentados no Brasil na quinta-feira. Aquele post, aquela notícia de que Jesus é que havia traído Judas. Mas sabe, eu entendo o que a Folha de São Paulo quis dizer, porque aquela matéria não foi escrita por cristãos genuínos, aquela matéria não foi escrita por homens e mulheres maduros na fé, aquela matéria foi escrita por pessoas frustradas com Deus, frustradas com o Evangelho, frustradas com o próprio Cristo. E quando eles dizem ali que de fato Jesus traiu na perspectiva deles, porque Jesus não correspondeu àquilo que eles queriam que Jesus fizesse. É que Jesus não fez aquilo que eles pediram que Jesus fizesse. Sabe, Jesus frustrou muita gente, de modo que Judas traiu a Jesus não apenas por causa da maldade no seu coração, mas principalmente por causa da sua frustração pessoal. Judas queria que Jesus fosse de fato um revolucionário. Judas queria que Jesus de fato causasse um impacto político naquela época, e tudo que Jesus fez foi o contrário disso. Jesus ele lavou os pés, Jesus ele demonstrou amor, Jesus ele curou pessoas, ele comeu com os pobres, ele sentou na mesa dos pecadores, sabe, ele perdoou uma mulher adúltera. Enquanto todos queriam um Messias guerreiro, um libertador político, um justiceiro com espada, Jesus era aquele que se entregava de maneira voluntária aos seus inimigos. Judas não traiu apenas por causa da maldade que havia no seu coração, mas porque ele ficou decepcionado. E Judas representa muitas pessoas hoje, muitas pessoas que pedem para que Jesus faça algo, e quando ele não faz, se frustram com ele. Como Judas, há muitas pessoas hoje esperando de Jesus alguém que realize os seus sonhos, esperando que Jesus seja aquele que de fato possa mudar a sua vida. Então muitos aqueles que se chamam ateus, na verdade o que eles são cristãos frustrados. Então vem o apóstolo Paulo nesse contexto dizendo: que diremos pois? Não, nós não vamos permanecer no pecado, nós não vamos permanecer nessa vida imoral. Então, queridos, deixa eu dizer uma coisa para vocês: se vocês já se sentiram traídos por Deus em algum momento da vossa vida, é porque em algum momento você confundiu quem era Deus. Se você já se sentiu traído em algum momento por Jesus, dizendo: mas Jesus era eu, como que o Senhor não respondeu a minha oração? Como que o Senhor não manifestou a cura que eu pedi? Como que o Senhor não abriu a porta? Como que o Senhor não fez? Era eu. Se em algum momento você já se sentiu frustrado com Deus, decepcionado com Deus, isso tem a ver com a perspectiva, com a ótica que você tem dele. Ele não é um ídolo, ele é o seu Deus. A sua oração não serve para mudar o coração dele, mas para que o seu coração seja mudado. A oração não serve para colocar Deus em movimento, porque Ele nunca parou. A oração serve para você alinhar e ajustar a sua vida dele. Então não deixe a decepção virar traição, não deixe a sua frustração virar traição. Na quinta-feira, Judas traiu, Pedro negou, os discípulos abandonaram a Cristo. Não deixe a sua decepção virar uma traição. A Páscoa que se vive todo dia, ela passa pela quinta-feira da frustração. E talvez você esteja exatamente nessa quinta-feira, aonde você está frustrado, porque Deus não está fazendo o que você quer, porque Deus não está ajustando a sua vida como você quer. Mas não é porque Deus não está fazendo o que você quer, que Ele não está fazendo nada. Então abra os teus olhos espirituais e ajuste a vela do teu barco na direção que Ele está soprando. Então a Páscoa que se vive todo dia passa pela quinta-feira da frustração, mas chega na sexta-feira onde o homem velho é crucificado. Romanos 6 verso 2 diz assim: de maneira nenhuma, nós que morremos para o pecado, como podemos continuar vivendo nele?
Ou vocês não sabem que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados em sua morte? A cruz não foi só o lugar aonde Jesus morreu. A cruz foi o lugar onde todos nós morremos com Ele. Quando você crê na obra de Cristo, quando você crê no ministério de Cristo, quando você aceita Jesus como seu Senhor e Salvador, você também morre com Ele naquela cruz. Você precisa deixar aos pés da cruz o velho homem, se despir desse velho homem. Alguma coisa precisa acontecer, você precisa morrer para o pecado. Ou vocês não sabem que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? O Evangelho não vem para fazer de você alguém 5% melhor do que você era antes. O Evangelho vem para fazer de você uma nova criatura. Portanto, se você confessa Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, mas permanece lidando com os mesmos pecados do passado, há algo de muito errado com a sua fé, com a sua espiritualidade. Talvez você tenha se acostumado com uma igreja, se adaptado com uma liturgia de culto, mas talvez você não tenha tido ainda um encontro genuíno e verdadeiro com Jesus Cristo, porque Ele não melhora você, Ele faz de você uma nova criatura, Ele faz de você um novo homem, uma nova mulher. Então, se você teve um encontro com Cristo, é incabível que você continue agindo da mesma forma que você agia antes. É incabível que você permaneça com a mesma postura que você tinha antes. Quando você crê em Cristo Jesus, de maneira espiritual, você também morre naquela cruz. De forma que aquela pessoa que antes era dirigida pelo seu estômago, aquela pessoa que falava sem pensar, aquela pessoa que era dirigida pelos seus desejos, pelos seus instintos mais carnais, essa pessoa não existe mais. Essa pessoa ficou lá na cruz, aos pés da cruz. Essa pessoa, ela não existe mais. Portanto, você que tem Cristo no coração, você não peca mais por escravidão como você pecava no passado. O pecar na sua vida agora é um acidente de percurso. Você não está mais no lamaçal do pecado como você estava antes. Você não está mais no império das trevas como você estava antes. Você não é mais escravo como você era antes. Agora o pecado, ele é um acidente de percurso na sua vida. Porque naquela cruz você morreu com Cristo, e isso é um fato. Não é uma suposição. Aqueles que aceitam Jesus no seu coração, eles morrem na cruz, eles morrem para o velho homem, eles morrem para as paixões da carne. Isso não é uma suposição, não é uma teoria, isso é um fato espiritual. Efésios 4:22, quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem, que se corrompem por desejos enganosos, e a serem renovados no modo de pensar, a revestir-se do novo homem. Colossenses 3:9, não mintam uns para os outros, visto que vocês já se despiram do velho homem e também das suas práticas. Quando você sai de uma cadeia, você deixa na cadeia a roupa do presidiário. Mas tem muita gente que foi liberto das cadeias, mas continua usando a roupa do presidiário. Quando você sai do hospital, você deixa no hospital aquele jaleco da internação, mas tem muita gente que parece que saiu e continua vestindo-se como um doente. Quando você sai de um ambiente de morte, a primeira coisa que você faz é tirar todos aqueles lenços, todos aqueles panos que estavam outrora enrolados em você, assim como Jesus mandou que fizesse com Lázaro. Mas tem muita gente que foi ressuscitado da morte, mas caminha como morto. Deixa eu te perguntar, o que você está fazendo com essa roupa de presidiário? Por que você ainda anda com essas vestes de culpa? Por que você ainda anda todo sujo com a lama do pecado? Por que você insiste em permanecer com essa roupa de escravo? Com essa camisa escrito condenado, com estes panos de morte? Se você teve um encontro com Cristo, você precisa se despir de tudo isso.
Mas talvez você possa chegar à reflexão de que sim, você se acostumou com a igreja, você se adaptou com a liturgia de culto. Um ambiente como esse é um ambiente que te faz bem, mas que sim, talvez você ainda não teve um encontro transformador com ele. 2 Coríntios 5 diz: portanto, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Aqueles que estão em Cristo são nova criatura, eis que tudo se fez novo. A sua maneira de falar, a sua maneira de pensar, a sua maneira de sentir, como você lida com as suas emoções, os seus relacionamentos, a sua maneira de estudar, de trabalhar, eis que tudo se fez novo. A cruz não foi só o lugar em que Cristo morreu, mas espiritualmente é o lugar em que todos nós que temos Cristo no coração morremos com Ele. Na cruz nós deixamos ali as nossas experiências de vida, os nossos traumas, as nossas feridas, as nossas mágoas. O que atrapalha a unidade da igreja, o que atrapalha a vida no corpo, é porque tem muita gente que ainda não nasceu de novo, e aí traz para o corpo, traz para a igreja os seus conceitos, os seus princípios, as suas experiências de vida, como se isso fosse correto. O que atrapalha um casamento é justamente isso, é que ao invés de você pautar a sua vida na palavra do Senhor, você tem pautado a sua vida naquilo que você recebeu. Você tem tomado decisões conforme as experiências que você teve no passado. Mas a Bíblia diz que nós devemos ter o mesmo modo de pensar, o mesmo modo de sentir, o mesmo modo de agir que houve em Cristo Jesus, e isso só acontece quando nós deixamos aos pés da cruz tudo o que somos e nos esvaziamos, e nos sacrificamos para que nós possamos ser cheios da sua presença. A Páscoa que se vive todo dia, ela passa pela quinta-feira da frustração, ela entra na sexta-feira da crucificação, e talvez hoje seja o dia de você crucificar o seu eu, negar o seu eu. Talvez hoje seja o dia de fato de você colocar aos pés da cruz as suas feridas, os seus traumas, a sua experiência de vida, e dizer: olha, eu quero ser renovado na minha mente, eu quero ter a mesma mente que houve em Cristo Jesus, o mesmo modo de sentir, eu quero ter o mesmo modo de agir que houve em Cristo Jesus, eu quero ter o fruto do Espírito, que é paz, amor, bondade, mansidão, domínio próprio. O que eu quero é ser esvaziado de mim mesmo para ser cheio do Espírito Santo de Deus. E aí chega o sábado do silêncio, onde o pecado é derrotado. Romanos 6,4: portanto, fomos sepultados com Ele na morte por meio do batismo, a fim de que, assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos mediante a glória do Pai, também nós vivamos uma nova vida. Da mesma forma que na obra de Cristo você tem a sexta da crucificação, o sábado da espera e o domingo da ressurreição, no batismo você tem 3 atos também: o ato de imergir, de mergulhar, o ato de esperar e o ato de você ressurgir. A sexta é o mergulhar, onde Jesus entregou o seu Espírito. O sábado é o estar submerso, onde todos que estavam do lado de fora do túmulo não conseguiam perceber o que estava acontecendo. E o domingo é o levantar. Na quinta, a dor da frustração. Na sexta, a dor do desespero da morte. E no sábado, a angústia da espera. O céu estava em silêncio, mas Deus não estava parado. O céu estava quieto, mas o Espírito estava agindo. Cristo não era visto, mas Ele estava batalhando. No sábado o pecado estava sendo derrotado, a morte estava sendo derrotada, o inimigo estava sendo envergonhado e toda condenação estava sendo destruída. A ótica de quem estava do lado de fora do túmulo acabou. Eu acho que ele era só um profeta, eu acho que ele era só um homem bem intencionado. A ótica de quem está do lado de fora do túmulo vamos voltar para casa, vamos voltar para a nossa rotina, não há mais o que se fazer, acabou. Imagine os discípulos, a esperança sendo enterrada,
aqueles dois voltando para Emaús, decepcionados, frustrados, Maria chorando, Pedro envergonhado, João num silêncio de alma, Judas já havia até desistido. Mas a ótica do céu era completamente diferente. Enquanto o corpo de Cristo repousava sobre a terra, Jesus estava derrubando o inimigo, destruindo o pecado, e o Espírito Santo estava decretando a vitória. O sábado foi palco da guerra mais silenciosa de todos os tempos, mas ao mesmo tempo da guerra mais vitoriosa de todos os tempos. Esse é o sábado da espera, o sábado de quem está do lado de fora, que não sabe o que está acontecendo e que muitas vezes pensa em desistir. Esse é o sábado em que o mundo espiritual pode até estar em silêncio, mas ele está batalhando. No silêncio do sábado, Deus estava preparando um novo dia, o domingo, um novo tempo chamado ressurreição, uma nova fase de vida, um novo momento chamado eternidade. Você precisa entender, o silêncio de Deus não significa que Ele parou. O silêncio de Deus não significa que Ele tirou as mãos. O silêncio de Deus não significa que Ele desistiu. O silêncio de Deus não significa passividade. O silêncio de Deus não significa omissão. O silêncio de Deus significa que Ele está agindo aonde você não consegue ver, e Ele está fazendo o que você não consegue saber. E talvez você possa estar num sábado onde parece que nada está acontecendo. Talvez você possa estar vivendo justamente esse sábado aonde parece que Deus não está te vendo, aonde parece que Deus não sabe o que Ele precisa fazer. Mas não é só porque você não está vendo que significa que Deus não está vencendo. O céu pode estar quieto, mas o inferno está em pânico. O céu pode estar inquieto, mas o inimigo está estremecido. A sua fé está sendo forjada. O sábado, na verdade, na vida do cristão, é um intervalo da glória. Só existe sábado porque também existe um domingo, e é no sábado que o domingo está sendo preparado. Como este domingo que você está vivendo hoje aqui na PIB BH foi preparado num sábado. Se você está num sábado é porque tem um domingo sendo preparado para você. E eu sei que é difícil esperar, mas quando nós sabemos o final da história, o jeito de viver a história é diferente. E nós sabemos o final da história, e nós sabemos que o domingo vai chegar. Então o jeito de esperar do crente tem que ser diferente. E é por isso que a gente dá graças em todas as situações. É por isso que a gente passa pela prova louvando, adorando a Deus. É por isso que nos nossos lábios não pode haver reclamação, murmuração, porque nós sabemos o final da história, porque nós sabemos o que vai acontecer. Então na Páscoa que se vive todo dia, você tem a quinta da frustração, você tem a sexta da crucificação, você tem o sábado da espera, mas você também tem o domingo onde a vida recomeça. Romanos 6, verso 4 diz: portanto fomos sepultados com Ele na morte, por meio do batismo, para que assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos, mediante a glória do Pai, também nós vivamos uma vida nova. Se dessa forma fomos unidos a Ele na semelhança da sua morte, seremos também na semelhança da ressurreição. Quem morreu com Cristo ressuscitou para viver uma vida nova. Não faz sentido você ressuscitar com Cristo para voltar a viver uma vida velha. Não faz sentido a obra de Cristo na sua vida se você continua com aquela velha mentalidade. Não faz sentido. Por isso o apóstolo Paulo diz em Romanos 12: não vos acostumeis, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Olha o que o apóstolo Paulo diz em Gálatas: de nada vale ser circuncidado ou não, o que importa é ser nova criação. O que o apóstolo Paulo está dizendo é: não adianta ter cara de crente, linguajar de crente, roupa de crente, isso não vale de nada. O que importa é se realmente eu nasci de novo. É isso que no final das contas vai importar.
Olha o que ele diz em 1 Pedro, ou o que Pedro diz: pois vocês foram regenerados não de uma semente perecível, mas imperecível, por meio da palavra de Deus viva e permanente. Aqueles que aceitam Jesus Cristo como Senhor e Salvador, agora são regenerados. Eles não são feitos mais a partir daquela semente corruptível, na qual eu e você fomos criados, mas agora na palavra, nós somos feitos de novo, a partir de uma semente que é incorruptível, que é a palavra de Deus. Diferente daquela semente que gerou você, uma semente pecaminosa, agora vocês são gerados de maneira espiritual. Olha o que está escrito em João 3, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer de novo, porque aquele que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. Outrora você nasceu da carne, mas quando você aceita Cristo, você nasce do Espírito, não dá mais para viver como você vivia antes. Tito 3,5, Ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do seu Espírito. Nós somos lavados, nós somos regenerados, nós somos feitos de novo para viver uma vida nova, para viver um tempo novo, para viver uma nova estação. E talvez você esteja justamente no domingo, onde Deus está dando para você a oportunidade de começar de novo, mas viver certo, viver uma vida digna da vocação que você recebeu, viver de maneira que glorifica o próprio Deus. Portanto, a Páscoa é mais do que a ressurreição, é a vitória definitiva. A Páscoa é uma vitória definitiva, não tem revanche, não tem chance mais para o pecado, não tem chance mais para a condenação eterna. A Páscoa é uma vitória definitiva, Cristo venceu, e Ele nos chama a viver por essa perspectiva da sua vitória. Hebreus diz que de onde Ele nos fala hoje, Ele nos fala de um lugar onde Ele já venceu todas as coisas. O domingo nasceu com o Espírito declarando: o medo não te paralisa mais. O domingo raiou com o Espírito declarando: a dor não nos trava mais. O domingo nasceu com o Espírito Santo declarando: o pecado não te governa. A condenação do pecado não está mais sobre a sua vida. Vocês são livres para escolher o tipo de vida que vocês querem ter, o tipo de relacionamento que vocês vão desenvolver. Vocês são livres para viver uma vida que agora glorifica o seu Criador. O domingo nasceu com o Espírito Santo declarando: a ressurreição é definitiva, a vitória é definitiva, não tem revanche, não tem chance para o pecado, agora a ressurreição é eterna e a vitória de Deus é para todos sempre. O domingo ressignifica todas as coisas. O domingo ressignificou a cruz, hoje ela está vazia. Aquilo que era feito para ser motivo de vergonha se tornou motivo de orgulho para nós. A cruz está vazia. O que era para ter sido uma declaração da derrota se transformou numa declaração de vitória. A cruz está vazia. O domingo ressignifica tudo. Ressignificou o túmulo. Agora ele é um memorial de vida. Por mais de 2000 anos, todos que saem daquele lugar que antes era feito para ser um túmulo, agora sai daquele lugar dizendo: Ele vive, Ele reina. O domingo ressignificou o túmulo e o transformou num memorial. O domingo ressignificou a morte. Ela já não é mais o nosso fim, ela agora é apenas a passagem para a verdadeira vida. O domingo ressignificou a vida, hoje ela é eterna. Talvez você esteja vivendo uma sexta-feira de dores, ou um sábado de silêncio, mas eu quero dizer para você que existe sim um domingo, e o domingo é aquele em que você entende a obra de Cristo na sua vida, o que o Espírito Santo está fazendo em você. No domingo nós podemos ouvir do próprio Cristo: o teu passado não te define mais, você não mora mais lá. O que parecia ser o seu fim
Agora é apenas o começo. Eu quero chamar a sua atenção, porque colocaram Cristo numa cruz para humilhá-lo, mas a cruz não foi capaz de prender o nosso Salvador. Tem coisas que o inimigo tem feito contra você para te humilhar, para te derrotar, para te destruir. Mas o domingo ressignifica tudo isso. Aquela cruz que era motivo de vergonha se tornou o nosso maior testemunho. O lugar onde colocaram o corpo de Jesus era conhecido como um túmulo, mas hoje é um memorial de vida. Todo mundo que sai daquele lugar grava um vídeo dizendo: ele não está mais lá, ele vive. Deixa eu te dizer algo: aquilo que o inimigo fez para te envergonhar vai ser usado por Deus para você testemunhar. Aquilo que era trauma vai ser transformado em ministério na sua vida. Aquilo que te feriu, agora Deus vai usar para você curar outras pessoas. Aquilo que era motivo de choro vai se transformar em motivo de celebração. Aquilo que era prisão vai ser plataforma para você, porque o domingo chegou. E o domingo é vida nova. Domingo é vida nova, e vida nova não é um presente que você guarda, vida nova é um presente que você vive. Mas tem muita gente que aceitou Cristo no coração e guardou a vida que Ele deu, e não tem vivido de verdade, mas tem sobrevivido. Está se arrastando da cama todas as manhãs, está vivendo pelas propostas, não tem significado, não está feliz, não está satisfeito, está torcendo para a sexta-feira chegar, torcendo para o ano acabar, torcendo para a vida se encerrar, porque guardou aquilo que era para ser usado. A vida nova é para você viver, a vida nova é para você ser. Quando você aceita Jesus Cristo como o Senhor e Salvador da sua vida, Ele retoma para você tudo aquilo que um dia era sonho, tudo aquilo que estava no coração e na mente dele quando ele deu palavras de ordem para que você viesse à existência, e tudo aquilo que o pecado tirou e impediu você de viver. Na sua conversão você tem a possibilidade de voltar a viver o sonho que motivou Deus a criar você, a missão e o propósito que estavam no coração de Deus quando Ele deu palavras de ordem para que você viesse à vida. Na Páscoa que se vive todo dia, tem a quinta da frustração, a sexta-feira da crucificação, o sábado da espera, mas o domingo da ressurreição. E talvez hoje seja o domingo da ressurreição para você, o domingo em que você vai fechar os seus olhos e você vai dizer: Deus, intervenha na minha vida, mas eu não quero mais viver como eu tenho vivido. Deus, completa a obra que o Senhor começou a fazer, mas eu não quero mais correr atrás do vento, lutar por coisas vãs. Eu não quero mais dedicar minha vida em algo que não tem sentido. Deus, intervenha na minha vida, mas eu não quero mais ficar torcendo para chegar o final de semana, ficar torcendo para chegar as minhas férias, ficar torcendo para o ano acabar e sem perceber, torcendo para a minha vida passar mais rápido. Deus, eu não quero mais sobreviver. O que é que estava no teu coração quando o Senhor decidiu me criar? Entre tantas e tantas possibilidades, por quê? Me revela o que estava na tua mente, qual era o teu sonho, qual era o teu projeto, porque eu estou disposto não só a morrer pelo Evangelho, mas a viver pelo Evangelho. Eu estou disposto a entregar a minha vida para glorificar o Senhor. Eu estou disposto a viver uma vida digna do meu chamado, uma vida digna da minha existência, uma vida digna da nossa relação. E aí vem a segunda-feira. A segunda-feira do ressuscitado, onde a fé vira um estilo de vida. Romanos 6:8, ora, se morremos com Cristo, cremos que também com Ele viveremos. Verso 11, da mesma forma, considerem-se mortos para o pecado, mas vivos para Deus. Romanos 6:13, não ofereçam seus membros ao pecado, antes ofereçam a Deus, como quem voltou da morte para a vida. Ofereça os seus membros, os seus corpos a Ele como instrumento de justiça. O que o apóstolo Paulo está fazendo aqui é mudando o nosso olhar, porque tem muito crente focado no que ele não pode fazer. Mas talvez você deveria estar focado no que você pode fazer.
Tem muita gente focada na vida que não pode viver, mas talvez você deveria estar focado na vida que você sim pode desfrutar. Não é mais sobre os nãos, é sobre os sims. O que Jesus fez depois que ele ressuscitou? Ele apareceu para os discípulos, ele ministrou paz sobre o medo, ele foi atrás de Tomé e restaurou a sua fé, ele reativou a missão dos discípulos, ele soprou o Espírito Santo e ele enviou aquele povo com autoridade. Hoje é domingo, o domingo da ressurreição, o domingo do recomeço, mas é num domingo como esse que Cristo vem e aparece para nós. É num domingo como esse que ele tira o medo do nosso coração. Como eu vou sustentar minha casa? Como eu vou envelhecer nesse país? Como eu vou viver essa vida maravilhosa que o pastor está falando? Ele ministra a paz sobre o nosso medo. Ele reativa a nossa fé como ele reativou a fé de Tomé. O que você precisa, Tomé? Ele está perguntando para você. O que você precisa para crer? Você que duvida, você que não tem fé, me diga o que você precisa que eu vou fazer. Ele reativa a missão dizendo: assim como o Pai me enviou, agora eu envio vocês. É num domingo como esse, que ele sopra o Espírito Santo sobre as nossas vidas, e nós passamos agora a carregar o próprio Deus dentro de nós, a carregar o Espírito Santo. Então agora não tem problema sem solução. Não tem problema que você não possa orar pedindo Deus sabedoria. Não tem situação que você não possa orar pedindo Deus discernimento. Não há nada na sua vida que você não possa orar pedindo Deus para intervir. Então agora, revestidos de autoridade, Ele nos envia. Então chega a segunda-feira, e a segunda-feira vem com um chamado. Não o chamado de amanhã você voltar à sua rotina, mas o chamado de amanhã você cumprir a sua missão. A Páscoa que se vive todo dia é um momento de cura na vida da igreja, aonde você chega frustrado e decepcionado, aonde você nega o seu eu, sacrifica as suas vontades, aonde você aguarda com louvor nos seus lábios, aonde você vê o Cristo ressuscitar e trazer fôlego novo. Mas chega a segunda-feira da missão, aonde agora curado, renovado, cheio, abastecido, você vai se esvaziar na cidade. Você vai transbordar desse amor que você conheceu e experimentou. A segunda-feira da ressurreição é um chamado ao propósito. Não é um ponto final o domingo. O domingo é um ponto de envio. A segunda-feira da ressurreição é o dia em que o medo vira ousadia. Então você pega aquele medo que você tinha e você vai com ele mesmo. Você vai agora com coragem. A segunda-feira da ressurreição é onde o fracasso vira testemunho. Olha, gente, eu cheguei assim, eu era assim, mas olha o que Deus fez na minha vida, olha como Ele me mudou. Eu orava para convencer Deus a fazer o que eu quero, eu fazia tudo, eu ia num culto de domingo, cantava muito, orava muito, ofertava muito, porque eu queria que Deus fizesse o que eu quero, mas agora eu me submeto à vontade dEle. O fracasso vira testemunho, a dúvida vira fé, e os omissos agora são enviados com ousadia. A segunda-feira, o que importa agora é a vida que você pode viver, são as coisas que você pode fazer. Depois de um domingo glorioso, vem a segunda-feira da missão. Mas quem ressuscitou com Cristo não vive dias comuns. Quem ressuscitou com Cristo vive dias extraordinários, porque todo dia é o dia de pregar a Cristo. Todo dia é o dia de pregar o Evangelho. Todo dia agora é o dia de viver. Ele não está morto. Ele venceu a morte. Ele vive. Todo dia agora é dia de dizer: Ele vive, e tanto vive, e tanto vive, e tanto vive em mim, que eu posso te amar de maneira sacrificial. E mesmo que vocês zombem de mim, mesmo que vocês me persigam nesse ambiente de trabalho, mesmo que vocês estejam tentando puxar o meu tapete, Ele tanto vive em mim que eu continuo amando vocês. E Ele tanto vive em mim que eu perdoo vocês. Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. E tanto vive em mim que agora eu posso repartir o que eu tenho com vocês.
Eu não preciso mais viver no desespero de acumular, porque eu sei que Ele vive em mim, então eu posso repartir o meu pão, repartir o meu tempo, e tanto vive em mim que agora vocês podem ver, quando vocês olham para mim, a vida de Cristo na minha vida. A Páscoa é a maior festa na vida de um cristão. Mas para celebrar essa festa, você precisa vencer as suas frustrações pessoais. Muitos ateus hoje são cristãos frustrados com Deus. Não permita que a sua frustração vire uma traição. Você precisa vencer as suas frustrações. Como é que a gente faz isso? Passando pela sexta-feira da crucificação, aonde nós crucificamos o nosso eu, aonde agora o meu nome morre com o meu corpo, os meus projetos egoístas e ambiciosos morrem com o meu corpo, aonde eu nego a mim mesmo, eu me esvazio para ser cheio do Espírito. A festa da Páscoa é a maior festa na vida do cristão, mas para viver essa festa tem que passar pelo sábado da espera, aonde você faz o que você pode fazer, mas agora você confia que Deus fará o que você não pode. E você espera e aguarda, não com murmuração, não com reclamação, não com ansiedade, não com expectativa, mas com esperança. Meu Deus sabe o que está fazendo, a hora dele é a melhor hora, Ele sabe o que é bom, perfeito e agradável, a vontade dele é maravilhosa. A Páscoa é a maior festa na vida do cristão, mas para celebrá-la, nós precisamos viver a vida nova que nós ganhamos, e não guardá-la, mas viver, praticá-la. A Páscoa é a maior festa na vida do cristão, mas para celebrá-la, você precisa cumprir a sua missão. Afinal, nós não estamos num parque de diversão, nós estamos num campo de batalha. Eu e você não estamos nessa terra para diversão, nós estamos nessa terra para cumprir a nossa missão. Chegará o tempo do nosso descanso, chegará o tempo do prazer eterno, mas até que ele chegue, nós precisamos completar a nossa missão nessa terra. A Páscoa é a maior festa na vida do cristão. E talvez por muitos anos você tenha ganhado ovos, presenteado pessoas, dito Feliz Páscoa, mas talvez por muitos anos você ainda não tenha vivido a verdadeira Páscoa. Páscoa é a passagem da morte para a vida, da sobrevida para a verdadeira vida, de uma vida material, carnal e terrena para uma vida espiritual. E eu queria convidar você a fechar os teus olhos, a responder essa pregação com uma oração. Eu tenho certeza que Deus falou o seu coração, mas eu queria te incentivar agora a falar com Ele. Deus, se há alguém frustrado com o Senhor aqui nessa manhã, porque o Senhor não fez aquilo que Ele queria que o Senhor fizesse, eu quero pedir ao Senhor que através do Teu Espírito Santo, que é o único que pode nos convencer de todo o mal, que o Senhor convença essa pessoa de que o Senhor sabe o que o Senhor está fazendo, e que embora nós não entendamos, e que embora seja difícil de aceitar, que o Teu Espírito Santo nos capacite, para que nós possamos compreender que a Sua vontade sim, é boa, perfeita e agradável, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam ao Senhor, ainda que nós tenhamos dificuldade de entender. Cura a frustração, Deus, de cada irmão, de cada irmã,
cura o olhar, muda a maneira dessa pessoa olhar para o Senhor, porque o Senhor não é um ídolo, o Senhor é Deus. O Senhor não é um servo, é o Rei dos Reis, é o Senhor dos Senhores, é aquele que sustenta toda a criação com o poder da sua palavra, é aquele que é digno de que todo joelho se dobre ao chão e todo rosto se prostre. Este é o Senhor. Nós somos servos, escravos. Nos ajuda a vencer, Deus, a frustração e nos leve pela sexta-feira, aonde nós precisamos agora sacrificar o nosso eu, matar a nossa carne, esvaziarmos da nossa presunção, do nosso orgulho, da nossa soberba espiritual, para sermos cheios da Tua presença. Nós queremos renunciar agora, Pai, toda modelagem do nosso pensamento a partir de uma experiência de vida, porque nós queremos ser modelados pela Tua palavra. Nós queremos renunciar toda modelagem de atitude a partir de emoções, sentimentos, a partir de traumas e feridas, porque nós queremos ser modelados pelo fruto do Teu Espírito. Nós queremos, ó Deus, morrer naquela cruz. Nos leva também, Deus, ao sábado e nos ensine a aguardar como quem já sabe o final da história, não com ansiedade, mas com esperança, não com expectativa, mas com esperança, não com murmuração e reclamação, mas com louvor nos nossos lábios. E se tem alguém aqui no sábado da espera, traga confiança para que essa pessoa não desfaleça e nem desanime. E Pai, muito obrigado, porque hoje, neste domingo, nós comemoramos e celebramos o dia em que o Senhor matou a morte, um dia que o Senhor derrotou a condenação do pecado. Muito obrigado, porque o Senhor não está mais dentro daquele túmulo, Ele está vazio. Muito obrigado, porque o Senhor vive e reina, em breve voltará. Então, Pai, nos leva agora a viver a nossa segunda-feira, e a segunda-feira representa toda a nossa semana, onde ela não pode nem deve ser vivida a partir da omissão, da passividade, da covardia, mas ela deve ser vivida a partir da ótica do reino dos céus. Ela deve ser vivida a partir daquele chamado que o Senhor deu quando nós nem ainda existíamos, aquele chamado que nos trouxe a vida, aquele sonho que estava no teu coração, a razão de estarmos aqui. Que nós possamos viver uma vida que glorifique ao Senhor, e assim como Jesus diz em João 17, Pai, tenho te glorificado, completando o que tu me destes a fazer. Que nós possamos glorificar o Senhor, concluindo aquilo que tu nos destes a fazer. Muito obrigado por essa reflexão, e nos ajude a viver a verdadeira Páscoa, a celebrar a verdadeira Páscoa, a viver uma vida nova. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus que nós oramos, e toda a igreja diz...